Alguns dias começam pesados antes mesmo de você sair da cama. A mente desperta acelerada, organizando problemas, calculando contas, lembrando responsabilidades, antecipando cenários que talvez nem aconteçam. O coração aperta. E sem perceber, a primeira conversa do dia já é com a ansiedade. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode decidir que as primeiras palavras da sua boca não serão de preocupação, mas de louvor. Pode parecer uma escolha pequena, mas é uma escolha espiritual poderosa. O louvor não ignora os problemas, ele apenas coloca Deus acima deles. Quando você louva, está declarando: Senhor, o Senhor continua no trono e eu continuo sendo teu. Foi assim que Davi viveu. Ele não louvava apenas quando tudo estava bem. Muitas vezes ele estava cercado por perseguições, rejeição e incerteza. Ainda assim, escolhia lembrar quem Deus é. Em Salmos 48:10, ele declara que desejava fazer a vontade de Deus e proclamar sua fidelidade publicamente. O louvor começava no coração, mas não ficava em silêncio. Louvar começa dentro, mas precisa sair pelos lábios. O texto mostra que o louvor verdadeiro envolve obediência. Não são apenas palavras bonitas, é uma vida alinhada. Às vezes, o maior louvor que você pode oferecer hoje não será um cântico, mas uma decisão. Escolher perdão quando a vontade é guardar mágoa. Escolher paciência quando tudo provoca irritação. Escolher oração quando o impulso é entrar em pânico. Isso é adoração prática. Davi diz que a lei de Deus estava dentro do seu coração. E o que enche o coração inevitavelmente transborda pela boca. Jesus confirma isso em Lucas 6:45. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está saturado de medo, as palavras terão cheiro de medo. Se o coração está cheio da verdade de Deus, as palavras começam a carregar fé. Por isso, passar tempo na palavra não é religiosidade, é preparo emocional e espiritual. É abastecer a alma com verdade antes que o dia tente enchê-la de pressão. Há algo ainda mais forte. Davi não guardava sua fé só para si. Ele dizia que não selaria os lábios. O louvor era público. Era declarado. Muitos acreditam que louvar é algo apenas interno, mas existe poder quando você diz em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. Obrigado por estar comigo. Eu não entendo tudo, mas sei que Tu és fiel. Essas palavras reorganizam o coração. Em Hebreus 13:15, a Bíblia chama o louvor de sacrifício, porque nem sempre é fácil. Às vezes custa abrir mão da reclamação constante, custa abandonar a narrativa negativa, custa silenciar o hábito de sempre focar no que está errado. Mas esse sacrifício se torna santo quando é oferecido por meio de Jesus. E quando você louva, mesmo sem sentir vontade, algo começa a mudar. Talvez não imediatamente na situação, mas dentro de você. O louvor realinha seus pensamentos. O louvor devolve a paz. O louvor lembra sua alma de quem Deus é. Em Salmos 34:1 está escrito: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios, em todo o tempo. Nos dias calmos, nos dias confusos, nos dias de portas abertas e nos dias de espera silenciosa. Hoje, antes que a preocupação fale primeiro, escolha responder com adoração. Senhor, eu te louvo porque Tu permaneces fiel. Agora vamos orar. Pai amado, Tu conheces a rapidez com que meus pensamentos correm pela manhã. Antes mesmo de eu perceber, minha mente já começa a contar pressões, responsabilidades e incertezas. Muitas vezes a preocupação tenta tomar o primeiro lugar nas minhas palavras, mas hoje, diante de Ti, eu escolho diferente. Eu escolho colocar louvor nos meus lábios antes que o medo fale. Escolho lembrar que Tu continuas sendo Deus, mesmo quando meus sentimentos ainda estão confusos. Senhor,
Tu és maior que minhas finanças, maior que minhas preocupações com saúde, maior que os desafios da minha família e maior que tudo aquilo que eu não posso controlar. Em Tiago 1,17 está escrito que em ti não há mudança nem sombra de variação. Tu não mudas, teu caráter é firme, teu amor é constante. Quando eu me sentir pequeno, lembra-me que tu és grande. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que tu és forte. Quando eu me sentir confuso, lembra-me que tu és sábio. Coloca a tua palavra mais profundamente dentro do meu coração. Que minhas reações sejam moldadas pelas Escrituras e não pela ansiedade. Se o medo se levantar, que eu responda com promessas. Se a irritação vier, que eu responda com mansidão. Se a amargura tentar crescer, que eu escolha a misericórdia. Ensina-me a transformar obediência em louvor, que minhas escolhas te honrem, que minha vida concorde com minhas palavras, que o teu nome seja confessado pela minha boca hoje, que meus lábios produzam fé, não medo, que minhas palavras levem graça a quem me ouvir. Eu entrego este dia em tuas mãos, que o louvor abra minha manhã, sustente minha tarde e feche minha noite. Eu escolho te adorar antes de entender tudo. Eu escolho confiar antes de ver as respostas. Recebe meu louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta palavra falou com você, escreva: eu escolho louvar, como um ato de fé. Existe algo profundo que acontece quando você decide lembrar antes de reclamar. A preocupação sempre tenta apagar a memória da fidelidade de Deus. Ela faz você acreditar que desta vez será diferente, que agora você está sozinho, que talvez Deus não intervenha como antes. Mas o louvor reacende a memória espiritual. Davi entendia isso. Em Salmos 103:2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Perceba, ele está falando com a própria alma. Às vezes você precisa fazer o mesmo. Você precisa dizer à sua própria mente: não se esqueça do que Deus já fez. O esquecimento enfraquece, a lembrança fortalece. Quando você recorda livramentos passados, portas abertas, provisões inesperadas, consolos silenciosos que chegaram na hora certa, algo dentro de você começa a se alinhar novamente. O problema pode ainda estar ali, mas ele já não ocupa o centro. O centro volta a ser Deus. O louvor não muda apenas o ambiente. Ele reorganiza sua estrutura interior. Ele ajusta o foco. Em vez de ampliar a dificuldade, você amplia o caráter de Deus. E o caráter de Deus é estável. Em Isaías 26:3 está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz não vem da ausência de problemas. Ela vem de uma mente posicionada. Louvar é posicionar a mente. Quando você declara: Senhor, eu confio em ti, você está realinhando seus pensamentos. Está escolhendo sustentar sua mente na fidelidade divina em vez de sustentá-la na incerteza humana. E isso é uma disciplina espiritual. Nem sempre será automático. Haverá dias em que o cansaço falará mais alto. Dias em que o estresse parecerá legítimo demais para ser interrompido por gratidão. Mas é exatamente nesses dias que o louvor se torna mais poderoso, porque ele deixa de ser emoção e passa a ser decisão. Em Hebreus 13:15, o louvor é chamado de sacrifício. Sacrifício não é algo confortável, é algo oferecido com intenção. É quando você diz: eu poderia reclamar, mas vou agradecer. Eu poderia temer, mas vou confiar. Eu poderia me desesperar, mas vou adorar. E Deus honra esse tipo de entrega. Existe também uma dimensão coletiva do louvor. Quando você fala da fidelidade de Deus, você não está apenas fortalecendo a si mesmo, está semeando esperança nos outros. Suas palavras podem ser a lembrança que alguém precisa ouvir. Em Efésios 4:29, a Escritura ensina que nossas palavras devem edificar e transmitir graça. O louvor faz exatamente isso. Ele constrói, ele cura, ele aponta para cima.
Talvez hoje você não tenha todas as respostas. Talvez algumas perguntas ainda estejam abertas. Mas você tem algo maior. Você tem um Deus que nunca perdeu o controle. E quando você escolhe louvar, você está declarando confiança. Minha alma, lembre-se de quem Deus é. Agora vamos orar mais uma vez. Pai eterno, quantas vezes minha mente tenta apagar os registros da tua fidelidade? Quantas vezes eu ajo como se nunca tivesse sido sustentado antes? Perdoa-me quando esqueço rapidamente aquilo que tu fizeste com tanto amor. Hoje eu falo com a minha própria alma. Não se esqueça. Não se esqueça das portas que Deus abriu. Não se esqueça das noites em que Ele consolou seu coração. Não se esqueça das respostas que chegaram quando tudo parecia impossível. Senhor, restaura minha memória espiritual. Que minhas lembranças não sejam dominadas por traumas, mas pela tua intervenção. Que eu recorde não apenas as lutas, mas os livramentos. Tua palavra diz em Isaías que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, firma minha mente, estabiliza meus pensamentos. Quando a ansiedade tentar me puxar, ancora meu coração. Se hoje o louvor parecer um sacrifício, ajuda-me a oferecê-lo mesmo assim. Que minha adoração não dependa do meu humor, mas do teu caráter. Que eu te adore porque tu és bom. Não apenas porque as circunstâncias são boas. Coloca graça nas minhas palavras. Que aquilo que sair da minha boca edifique, que minha voz espalhe fé no ambiente onde eu estiver, que minha vida conte novamente a história da tua fidelidade. Eu escolho lembrar, eu escolho confiar, eu escolho louvar. Recebe minha entrega hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja fortalecer sua memória espiritual, escreva: eu não vou esquecer. Existe um momento específico do dia em que a batalha é mais intensa, quando os pensamentos começam a se repetir. Você já percebeu como a ansiedade gosta de repetir cenários? Ela apresenta hipóteses negativas, amplia riscos, cria diálogos imaginários e tenta convencer você de que algo vai dar errado. Se não for interrompida, ela ganha volume. Mas o louvor interrompe o ciclo. Ele não nega que existam desafios. Ele apenas decide que a voz dominante não será a do medo. A palavra de Deus nos ensina algo poderoso em 2 Coríntios 10, 5. Devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo pensamento merece permanecer. Alguns precisam ser confrontados. E uma das formas mais eficazes de confrontar pensamentos ansiosos é declarar quem Deus é. Quando você diz, Deus continua no controle, Deus continua fiel, Deus está comigo, você está prendendo aquele pensamento ao senhorio de Cristo. A ansiedade trabalha com suposições, o louvor trabalha com verdades eternas. Em Salmos 121, 1-2, o salmista declara: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Perceba o movimento, ele escolhe para onde olhar. A ansiedade força você a olhar para o problema. O louvor ensina você a levantar os olhos, isso é direção espiritual. Talvez hoje existam responsabilidades reais. Talvez haja decisões importantes, compromissos financeiros, diagnósticos, conflitos familiares ou incerteza sobre o futuro. Louvar não significa ignorar essas coisas, significa entregá-las àquele que é maior que elas. Jesus disse em Mateus 6,34, para não nos preocuparmos com o amanhã, porque cada dia já tem suas próprias demandas. O louvor ajuda você a permanecer no hoje. Ele ancora você no presente com Deus. Quando você louva, sua respiração desacelera. Seu espírito se lembra de que não precisa controlar tudo. Seu coração aprende a descansar no caráter do Pai. Existe também algo espiritual acontecendo quando você escolhe adorar em meio à pressão. Você está declarando que Deus é digno independentemente das circunstâncias. Isso amadurece sua fé.
Fé imatura só louva quando recebe. Fé madura louva porque confia. E confiança produz estabilidade. Em Filipenses 4, 6, 7, somos orientados a apresentar tudo a Deus com oração e ações de graças. E então a paz, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e nossa mente. Observe a ordem: oração, paz, gratidão, paz. A gratidão faz parte do processo da paz. Talvez você esteja esperando a paz chegar para começar a agradecer. Mas o princípio bíblico mostra que agradecer faz parte do caminho que conduz à paz. Então, quando a ansiedade tentar dominar sua manhã ou sua tarde, responda com louvor intencional, mesmo que seja simples. Senhor, obrigado porque estás comigo agora. Obrigado porque já me sustentaste antes. Obrigado porque tua graça é suficiente para hoje. Essas declarações não são frágeis. São âncoras, e âncoras não impedem a tempestade, mas impedem que você seja levado por ela. Coloque a mão sobre o coração, se puder, e diga em voz baixa: minha paz vem do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Tu conheces cada pensamento que tenta atravessar minha mente. Sabes como às vezes a ansiedade se apresenta com argumentos fortes e repetitivos. Sabes como alguns cenários parecem tão reais que meu coração reage antes mesmo que eu perceba. Mas hoje eu escolho submeter meus pensamentos a Cristo. Eu não quero ser governado por suposições. Quero ser guiado pela verdade. Se houver ideias que não vêm de Ti, ajuda-me a identificá-las e entregá-las aos Teus pés. Senhor, elevo meus olhos acima das circunstâncias. Meu socorro vem de Ti. Tu és meu auxílio presente, minha rocha firme, meu abrigo seguro. Ensina-me a interromper o ciclo da preocupação com declarações de fé. Quando o medo disser, vai dar errado, que eu responda, Deus está comigo. Quando a dúvida disser, você não consegue, que eu declare, a graça do Senhor me sustenta. Pai, guarda minha mente, guarda meu coração, que a paz que excede todo entendimento vigie meus pensamentos. Que o louvor seja minha resposta automática diante da pressão. Eu entrego a Ti minhas responsabilidades, minhas decisões, meus desafios e tudo aquilo que ainda me causa inquietação. Eu não preciso controlar o amanhã, porque Tu já estás nele. Eu escolho confiar. Eu escolho agradecer. Eu escolho descansar em Ti. Sela minha mente com Tua paz e fortalece meu espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você está lutando contra pensamentos ansiosos hoje, escreva: minha paz vem do Senhor. Existe algo extremamente poderoso naquilo que você fala ao longo do dia. Palavras não são apenas sons. Elas moldam atmosferas, influenciam decisões e revelam o estado do coração. Muitas vezes não percebemos, mas criamos o clima espiritual do nosso ambiente com aquilo que sai da nossa boca. Jesus declarou em Lucas 6,45 que a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que, se queremos palavras diferentes, precisamos de um coração abastecido pela presença de Deus. O louvor faz exatamente isso. Ele começa a preencher o interior com verdade, gratidão e confiança. E quando o coração é preenchido corretamente, as palavras começam a mudar naturalmente. Talvez você já tenha notado como um dia pode piorar quando você começa reclamando. A mente encontra mais motivos para insatisfação. Pequenos problemas parecem maiores. O peso aumenta. Mas quando você começa agradecendo, algo se ajusta. Você passa a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenas bênçãos se tornam evidentes. A graça deixa de ser invisível. Em Provérbios 18:21 está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é exagero espiritual, é um princípio real. Palavras carregam direção. Quando você declara fé, está direcionando sua alma para a confiança. Quando você declara esperança, está fortalecendo seu interior.
Quando você declara gratidão, está abrindo espaço para a paz. O apóstolo Paulo também nos ensina em Efésios 4:29. Ensina que nossas palavras devem edificar e transmitir graça aos que ouvem. Imagine se cada frase que você dissesse hoje fosse filtrada por essa pergunta: isso está construindo ou está destruindo? O louvor ajuda nesse filtro. Ele suaviza respostas impulsivas. Ele desacelera reações precipitadas. Ele transforma críticas em intercessão. Talvez hoje você enfrente conversas difíceis. Talvez precise lidar com situações tensas no trabalho, em casa ou em outros ambientes. O louvor não remove esses momentos, mas prepara seu espírito para atravessá-los com equilíbrio. Quando você louva pela manhã, está fortalecendo seu coração para as horas seguintes. A Bíblia nos orienta em Colossenses 4:6 que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Isso significa firmeza com graça, verdade com amor, posicionamento com sabedoria. E isso só é possível quando o coração está alinhado com Deus. Existe também algo bonito. O louvor não apenas muda você, ele influencia quem está ao seu redor. Uma palavra de fé pode ser o consolo que alguém precisava ouvir. Uma declaração de confiança pode encorajar alguém que estava quase desistindo. Você não imagina o alcance de uma frase guiada pelo Espírito. Hoje, antes de responder automaticamente, faça uma pausa. Antes de reclamar, respire. Antes de reagir com irritação, lembre-se da fidelidade de Deus. E então escolha falar vida. Diga: eu confio que Deus está agindo. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu agradeço pelo que já recebi. Palavras alinhadas com o céu produzem frutos na terra. Agora, vamos orar novamente. Pai querido, Tu conheces cada palavra que ainda nem saiu da minha boca. Sabes como às vezes falo sem pensar, reajo sem filtrar e deixo que emoções momentâneas conduzam minhas respostas. Hoje eu te entrego minha língua, minhas frases, meus comentários e pensamentos. Purifica meu coração para que minhas palavras sejam puras. Se houver reclamação excessiva, transforma em gratidão. Se houver crítica constante, transforma em intercessão. Se houver dureza, enche-me de mansidão. Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios, que eu não fale por impulso, mas por direção. Que minhas palavras carreguem fé, não medo. Que transmitam graça, não peso. Quando eu estiver diante de conversas difíceis, dá-me sabedoria. Quando eu me sentir provocado, dá-me domínio próprio. Quando eu tiver oportunidade de encorajar alguém, dá-me sensibilidade para perceber. Que minha boca seja instrumento de edificação. Que minhas declarações estejam alinhadas com Tua verdade. Que eu proclame Tua fidelidade ao longo do dia. Ensina-me a transformar cada situação em oportunidade de louvor. Que até minhas respostas sejam uma forma de adoração. Eu entrego minha comunicação ao Senhor. Que minha voz reflita Teu caráter. Que minhas palavras carreguem Teu amor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja que suas palavras sejam instrumento de vida hoje, escreva: minhas palavras servirão ao Senhor. Começar o dia com louvor é poderoso, mas permanecer em louvor ao longo do dia é transformador. Muitas vezes conseguimos orar pela manhã, mas ao longo das horas vamos nos distraindo, nos envolvendo nas demandas e absorvendo pressões. Sem perceber, deixamos a gratidão enfraquecer. É por isso que o louvor precisa se tornar um estilo de vida, não apenas um momento devocional. Em Salmos 34:1 está escrito: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em todo o tempo, isso inclui quando a resposta chega e quando a resposta demora, quando a porta se abre e quando você precisa esperar no corredor, quando você se sente forte e quando se sente exausto.
Louvor contínuo não significa emoção constante, significa decisão constante. Existe maturidade espiritual quando você aprende a dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu continuo confiando. O profeta declarou algo semelhante em Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto, ainda assim ele se alegraria no Senhor. Esse tipo de fé não depende de circunstâncias favoráveis. Depende de um coração estabelecido na fidelidade de Deus. E quando você termina o dia da mesma forma que começou, agradecendo, algo poderoso acontece. Sua mente descansa com mais facilidade. A gratidão fecha portas para a ansiedade noturna. O louvor silencia acusações internas. A confiança permite que o coração relaxe. A Escritura nos lembra, em Lamentações 3, 22, 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se as misericórdias se renovam, isso significa que amanhã haverá nova graça, nova força, novo cuidado. Você não precisa carregar o peso de amanhã hoje. Hoje você escolheu louvar. E essa escolha já mudou algo dentro de você. Talvez as circunstâncias ainda estejam se ajustando. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas seu coração está mais firme, sua mente está mais alinhada, sua boca está mais consciente. E isso é crescimento espiritual. Agora vamos encerrar, consagrando este dia completamente ao Senhor. Pai amado, obrigado por me conduzir até aqui. Obrigado porque ao longo desta oração, o Senhor foi realinhando minha mente, ajustando minhas palavras e fortalecendo meu coração. Hoje eu consagro completamente este dia a Ti. Que o louvor não seja apenas o início da minha manhã, mas a base de todas as minhas horas. Quando surgirem desafios inesperados, lembra-me de Te agradecer antes de reagir. Quando surgirem notícias que tentem abalar minha paz, lembra-me de declarar Tua fidelidade. Senhor, que minha confiança amadureça, que minha fé não dependa de resultados imediatos, que eu aprenda a descansar no Teu caráter, porque Tu és bom, constante e verdadeiro. Se houver algo que ainda me preocupa, eu entrego agora em Tuas mãos. Se houver algo que ainda me causa medo, eu deposito aos Teus pés. Se houver algo que ainda não compreendo, eu confio à Tua sabedoria. Renova minhas forças, guarda minha família, abençoa meu trabalho, sustenta minha saúde, direciona minhas decisões, que ao final deste dia eu possa olhar para trás e perceber que o Senhor esteve comigo em cada detalhe. Eu escolho viver em gratidão. Eu escolho confiar continuamente. Eu escolho manter o louvor nos meus lábios. Recebe minha vida como adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta jornada de oração edificou você, escreva: continuarei louvando. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração e reflexão. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.